Olá, Cuiabá, olá, Várzea Grande. Neste momento nós estamos aqui para trazer uma palavra de fé. Nós vamos meditar hoje em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Para quem nós temos olhado? Muitas das vezes nós enfrentamos dificuldade, passamos um momento difícil na nossa vida, enfrentamos tempestade, enfrentamos a maré alta e às vezes a gente fica olhando para as dificuldades, olhando para os problemas, olhando às vezes até mesmo para aquela pessoa que está prosperando, está vencendo e nem conhece a Cristo. Tiramos os olhos do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós temos que olhar fixamente no autor e consumador da nossa fé. Porque sabemos que o Senhor Jesus, Ele é o começo e o fim. Então nossa fé tem que estar baseado nele. E quando eu tiro os meus olhos dele, eu vou naufragar. Eu vou passar um momento difícil que eu não vou encontrar resposta para os meus problemas. Então você que me assiste agora, eu quero falar para você, olhe para Jesus. Você pode dizer assim, pastora, mas olhar para Jesus como? Eu tenho olhado, eu tenho ido na igreja, eu tenho participado dos cultos, eu tenho dado ouvido ali à palavra do Senhor, eu não tenho faltado, até mesmo eu tenho buscado Ele na madrugada. Não é só isso. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é viva e eficaz. Aquela palavra que vai entrar no teu coração e trazer a mudança. Aquela palavra que vai revelar no teu coração aquilo que você precisa fazer diante dessa adversidade. Cada luta que nós enfrentamos, nós precisamos buscar essa palavra. Cada adversidade que passamos, precisamos buscar uma palavra nova no nosso coração. Às vezes queremos lutar com a mesma arma que lutamos semana passada, mês passado. Não, a arma é a palavra, sim, mas a revelação é diferente. A revelação ela precisa estar no nosso coração. Eu sempre digo que a revelação é a chave que abre porta aonde não há porta. Como disse o apóstolo Paulo, uma grande porta se abriu, mas muitos são os nossos adversários. E é por isso que nós precisamos estar com a palavra em nossas mãos e no nosso coração para vencer essa adversidade. Aí você pode dizer, mas eu sei a palavra, eu sempre recito a palavra. Não é recitar a palavra. Eu preciso conhecer a revelação, porque a letra mata, mas o que nos vivifica é o Espírito de Deus. Aquela palavra que vem, fala o teu coração e traz a luz que vai levar você a vencer, a você a conquistar. Quando o Senhor Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, Pedro estava olhando para o Senhor Jesus. Ele estava com os olhos fitos em Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, Pedro não tinha fé? Tinha. O fato dele sair do barco e colocar o pé sobre as águas, Pedro tinha fé. Pedro conhecia o mestre, ele andava com o mestre. Mas a partir do momento que ele sentiu, diz a palavra do Senhor, que ele sentiu o vento, ele olhou para o vento, ele olhou para o problema. E ele tirou os olhos do Senhor. E o que aconteceu com Pedro? Ele começou a se afundar. E assim muitas das vezes na sua vida. Às vezes você está passando um momento difícil no seu casamento e você diz, pastora, mas eu tenho buscado para a minha família. Mas você precisa da palavra, então olha para Jesus, olha para essa palavra. A palavra que vai fazer de você muito mais do que você tem pedido ou pensado. O Senhor, quando Ele declara que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, Ele está falando que quando nós temos a palavra enxertada no nosso coração nos leva a vencer. Nos leva a triunfar. E por isso nós precisamos, como diz aqui a carta aos Hebreus, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Precisamos buscar. O inimigo ele vem, ele traz desculpa, ele traz às vezes um cansaço, às vezes ele traz até um sono espiritual, onde a gente não tem força para buscar essa revelação. Mas aí, porque ele já está preparando, vamos dizer assim, ele está preparando já uma cilada, porque o diabo ele prepara essas ciladas para nos derrubar. Mas se você estiver firmado na palavra, você vai vencer.
Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ou melhor dizendo, diz assim: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Você começou a caminhar com Cristo e Cristo começou a fazer a obra em você através da palavra. Você vai agora pensar um pouquinho. Lembra quando você chegou à igreja? Quando você chegou e você tinha sede de buscar, você tinha sede de ouvir a palavra, até mesmo você sentava nos primeiros bancos da igreja, às vezes você sentava e falava, não, hoje ninguém vai tirar minha atenção porque eu quero sair daqui com uma palavra revelada no meu coração. E você saía cheio de fé. A obra ali começou no seu coração, na sua vida, na sua família, na sua finança. Mas com o passar do tempo, você foi deixando se contaminar com as coisas do inimigo, dizendo que você não tem mais tempo, que você não precisa buscar tanto. E aí o que acontece? Você foi o quê? Desanimando. E o inimigo foi o quê? Investindo sobre a tua vida. Você que me assiste, preste bem atenção. Faça uma reflexão na sua vida espiritual. Veja como você está. Como você está na questão da palavra. Você tem recebido a palavra revelada no teu coração, que é a palavra-chave que te leva a vencer? Você tem recebido aquela palavra que você não se deixa enganar com as doutrinas malignas? Você tem recebido aquela palavra que vai te colocar de pé todos os dias, todas as manhãs? Você se levanta e contempla a grandeza de Deus na sua vida? Mesmo você passando por lutas, por adversidades, porque todos nós vamos enfrentar. Mas a diferença é para aqueles que estão firmes na palavra, olhando para quem? Para o autor e consumador da vossa fé. Precisamos estar com os nossos olhos na palavra do Senhor. Quando o salmista disse, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Só que às vezes a gente fica olhando, dizendo assim, eu tenho olhado para Deus, eu tenho olhado. Olhar para Deus é olhar para a palavra, o verbo da vida. É você buscar aquela intimidade com Deus, dizendo assim, Senhor, eu não estou entendendo por que eu estou enfrentando essas lutas ou passando esse momento difícil na minha vida, mas eu quero aquela palavra que vai me sustentar. Porque, como diz a palavra do Senhor, é muito clara. Ele começou a boa obra na sua vida e Ele quer o quê? Completar essa obra. Na sua vida financeira, às vezes você está passando um momento difícil na sua finança, começou o ano de 2020 e você está cheio de dívidas, você não consegue pagar, você está com problema com cartão de crédito e você diz, meu Deus, o que eu vou fazer? Está faltando essa palavra. A palavra que vai trazer para você a solução que você está precisando. Quando o Senhor Jesus, Ele chegava no meio daquele povo que estava necessitado, o povo olhava para Ele. A palavra do Senhor diz em João 9, capítulo 9, versículo 5, que Jesus, Ele é a luz. Quando eu olho para Jesus, eu tenho a luz. Quando os meus olhos estão fintos em Jesus, eu tenho a luz. As trevas não vai me deter. Porque em mim tem a luz, tem a palavra, tem a revelação de Deus, falando ao meu coração, mostrando qual caminho eu tenho que seguir, mostrando para mim qual é a decisão correta que eu tenho que tomar. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente fica esperando uma oração forte do pastor. Ficamos esperando uma oração forte do obreiro, colocar a mão na nossa cabeça. Mas minha irmã, meu irmão, você que está me ouvindo, você precisa de uma palavra. Olhe para Jesus. Olhe para o autor e consumador da vossa fé. Olhe para Ele e fala, Senhor, eu quero essa palavra. Aonde eu posso vencer e triunfar sobre este mal que está me assolando. Às vezes você está enfrentando um momento difícil no seu casamento. Às vezes você está enfrentando momentos no seu casamento que você diz, não tem mais solução.
vou separar, vou abandonar o barco porque não tem mais como. Mas tem uma palavra para você. Porque o Senhor diz, o que Deus uniu não pode separar o homem. Então nós precisamos buscar a palavra naquela área da nossa vida que nós estamos precisando. Porque às vezes quando a gente fala assim, estou olhando para Jesus, eu estou olhando, pastora, para Jesus. Olhar para Jesus é quando você está com seus olhos fixos na palavra. Você não consegue nem olhar nem para a direita e nem para a sua esquerda. Você está olhando somente para Ele. Não olhe para o homem. Não olhe para a circunstância que você está enfrentando. Olhe para o seu mestre que veio a este mundo, pagou o preço muito alto para você viver a vida abundante. Aquela vida que você precisa, aquela vida que você necessita, aquela vida que você almeja. Muitas das vezes quando a gente tira férias, né? Quantos de vocês tiraram férias agora em dezembro? E alguns vão tirar ainda, ou você que não tirou. Quando você está caminhando, ou você está andando num carro, dentro de um ônibus, você passa e vai olhando, vai contemplando às vezes as paisagens, né? E você vai olhando, você vai fascinando, às vezes você vê algo que é bonito, algo que é feio. Você está o quê? Olhando. Mas você somente passou por ali. Agora Jesus não. Você tem que fazer o quê? Fixar os seus olhos. Você tem que parar e olhar para as promessas que Ele tem para você. As promessas que Ele já fez para você. Eu gosto de dizer sempre, lá no Salmo 139, diz assim que todos os dias da nossa vida já foram escritos e determinados pelo Senhor. E eu sempre digo para as pessoas que a nossa história já foi escrita. Aí você fala assim, não, mas Deus vai escrever uma nova história. Não, a sua história já foi escrita. Aí você diz assim, então por que eu estou sofrendo? Por que eu estou vivendo essa vida de sofrimento, de angústia, de tristeza? Por que meu marido me abandonou? Por que as coisas para mim não estão indo bem? Começou o ano de 2020, disseram para mim que era porção dobrada, mas até agora eu não estou vivendo nada. Sabe por quê? Porque a sua história está aqui na palavra. E se você não olhar para a palavra, não tem como você viver essa história que Deus já escreveu de você. Todos os dias da sua vida já foram escritos e determinados pelo Senhor. No Salmo 139 diz isso. Mas como que eu vou saber, pastora, viver esses dias? Quando você olha para a palavra. Quando você passa a meditar na palavra. Quando você passa a ouvir a palavra, mas não somente escutar, mas quando você traz a palavra no coração, para que você possa viver aquilo que o Senhor já declarou que te pertence. Aquilo que Ele já declarou que é seu por herança. Então você precisa estar como? Olhando, fixando os seus olhos na palavra, em Jesus, no Verbo, no Mestre, no Autor e no Consumador da vossa fé. Aquele que vai fazer você andar sobre as águas. Aquele que vai fazer você vencer todo e qualquer gigante que chegar na tua frente. Não tenha medo de se aprofundar nas Escrituras. Porque às vezes as pessoas falam tanto para você que quanto mais você lê a Bíblia, porque eu também já ouvi isso, você vai ter uma lavagem cerebral, você agora está ficando louca, você está ficando, né, a pessoa só pensa na Bíblia. Não, nada disso. Esqueça tudo isso. Olha para Ele. Olha para Jesus. Olha para o teu mestre. Quando aquela mulher lá em Lucas, ela estava 18 anos sofrendo. E quando ela olhou, diz a palavra, ela olhou para Jesus, ela foi curada. Olha para Jesus. Olha para esse que tem a resposta para você, dos seus problemas, das suas lutas, das suas adversidades. Aqui quem está falando para você não sou eu, é a palavra. A palavra, como diz a Escritura, que é como uma espada, ela tem que entrar, ela tem que penetrar. Nós, pastores que fazemos a obra, a gente ouve, a gente atende várias pessoas
E muitas das vezes as pessoas, não todas, né, mas algumas, elas pensam que a gente tem, vamos dizer assim, uma varinha, né? Varinha bateu e tem a solução para os problemas. Nós temos uma oração forte, sim. Mas você precisa entender que não basta a oração forte. Não basta colocar a mão no alto da sua cabeça. Não basta você vir no culto, ouvir a palavra, porém não colocar ela no teu coração. Não basta você conhecer a letra. Não basta. Você precisa dessa intimidade, desse envolvimento com o autor e consumador da vossa fé. Porque o Senhor Jesus, Ele veio, pagou o preço. Pagou o preço para quê? Para simplesmente vir à terra, pagar o preço e nada acontecer? Não. Não é assim. Ele veio para você viver essa vida que Ele declara na palavra dEle. Ele veio para você viver o que Ele tem preparado para você. Nós precisamos buscar essa palavra para que possamos triunfar sobre o mal. Triunfar sobre a tristeza. Hoje a gente vê pessoas depressivas, pessoas tristes, pessoas que não têm mais prazer de viver, pessoas que querem abandonar tudo, até mesmo tirar a sua própria vida. Mas tudo o que falta é a gente entender que tudo que eu e você precisa está na palavra do Senhor. E eu preciso olhar para essa palavra. E não só olhar com os olhos carnais, mas sim com seus olhos espirituais. Porque você pode dizer, mas eu tenho lido a palavra, mas às vezes será que você não está lendo essa palavra, olhando para a palavra com os olhos naturais? Porque a Bíblia diz que o justo ele vive do quê? Da fé, e ele anda por fé. E os olhos do justo, ele contempla a grandeza do Senhor. Como é que eu vou contemplar a grandeza do Senhor se eu tenho sido guiado pela minha carne, pelos meus desejos, pelos olhos naturais e não os olhos espirituais? Como que eu vou contemplar a glória do Senhor manifestada na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, se eu não tenho olhado para a palavra com um olhar mais profundo, um olhar espiritual? Então, quando o escritor diz que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, ele está dizendo, olhe para a palavra do Senhor. Traga essa palavra viva, eficaz no teu coração. Você pode dizer assim, mas pastora, a senhora está muito massificando que eu tenho que olhar para a palavra, mas é isso mesmo. Eu quero massificar para você que você precisa estar envolvida com a palavra do Senhor. Queremos vitórias, queremos conquistas, queremos sonhos realizados neste ano de 2020. Mas meu amado e minha amada que me assiste agora, você vai encontrar tudo o que você precisa. Você vai encontrar tudo o que você necessita, olhando para Jesus, para o autor e consumador da vossa fé. Eu estava meditando hoje a questão dos dois discípulos que andavam no caminho de Emaús. E o mestre se aproximou deles. E a palavra do Senhor diz que eles estavam com os olhos fechados. E eu comecei a meditar nessa palavra e falei assim, meu Pai, como seria o Senhor estar do lado e a pessoa não conseguir enxergar? Meu irmão, você, meu amado, minha amada, eu quero dizer para você, o Senhor Jesus está aí. Ele quer andar com você lado a lado. Ele quer ir na sua frente, quebrando essas cadeias. O Senhor Jesus quer quebrar esses grilhões, essas portas de bronze. Mas os seus olhos estão impedidos de enxergá-lo. Você tirou os olhos da palavra, você passou a olhar para os problemas, você passou a olhar para a multidão que fala uma coisa, fala outra, e você às vezes se encontra perdido.
Mas o Senhor, assim como estava ali do lado dos 2 discípulos no caminho de Emaús, Ele está aí com você. Ele está aí dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansado. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregado. Eu quero aliviar essa dor, essa angústia que você está passando. Esse momento difícil que você passa na sua vida. Lança sobre Ele e deixa Ele conduzir a tua vida. Deixa Ele levar a tua vida. Mas leva como, pastora? Com a palavra. Quando você tem a palavra no teu coração, você vai falar do que o teu coração está cheio. Isso que é olhar para Jesus. É quando você deixa essa palavra penetrar no teu coração. Quando você deixa essa palavra entrar e mudar toda a tua história. Mudar toda a tua história. Quando a gente lembra da passagem, a gente pode olhar na Bíblia para aqueles grandes homens e mulheres de Deus que olhou para a palavra e teve vitória. Quantos a vida estava em ruína, mas quando olhou para Jesus, a vida mudou. Houve transformação, houve cura, houve libertação. Eu quero te dizer, você que me assiste, eu quero falar para você, olha para Jesus. Olha para Ele. Para quem você tem olhado? Está olhando para o gigante? Você está olhando para o problema? Não. Tira os olhos. Tira os olhos dos seus problemas. Começa a examinar a Escritura. Começa a extrair dessa Escritura o poder que tem nela para resolver o teu problema. Começa a extrair da Escritura aquilo que você precisa para levar você a vencer, a triunfar, a conquistar, a vencer até mesmo o seu eu, a sua vontade, os seus desejos. E dizer: não, eu preciso vencer as barreiras que o inimigo tem colocado. E eu quero falar com você. Começa esse ano buscando já uma palavra de Deus no seu coração. Creio eu que você já esteve nos cultos, ouviu alguma ministração, e às vezes você já nem lembra mais do que foi falado. Procura examinar a Escritura. Procura fazer como aquela mulher de Lucas capítulo 13, como eu disse, a mulher encurvada. Mas quando ela olhou, no versículo 12, diz que vendo Jesus, ela olhou para Jesus e ela foi curada. Essa mulher ficou livre dessa enfermidade que há 18 anos ela sofria. Você precisa olhar para Jesus. Olhe para a palavra, que você vai ter a vitória que você precisa. Muitas das vezes você tem dito assim: mas eu tenho buscado. Mas você precisa, volto a repetir, da revelação de Deus no teu coração. Busque o Senhor, busque a palavra, olhe para Ele. Pergunto para você, em quem você tem olhado? Para quem você tem olhado? Olhe para o autor e consumador da vossa fé. Eu quero deixar aqui essa palavra de fé para você. Eu, pastora Laísse, pastora ali que pastoreia a igreja do Asa Bela em Várzea Grande, quero deixar para você essa palavra que venha transformar a tua vida, que venha mudar a sua vida, que venha trazer um novo ânimo, um gás para que você possa vencer este ano de 2020. Começo do ano, começo de vitória, começo de conquista na sua vida, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você agora neste momento. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, quero apresentar, Senhor meu Deus, essas vidas que ouviram essa palavra. Pai, que essa palavra venha estar enxertada nesse coração. Que eles possam, Senhor, olhar para o Senhor, o autor e consumador da fé. Meu Deus, que eles não venham se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que os seus olhos estejam fintos no Senhor, fixos no Senhor. Pai, eu te peço, no nome de Jesus, ilumina os olhos do entendimento dessa pessoa, para que ela possa vencer e triunfar. Que o ano de 2020 será o ano da conquista, o ano da vitória, o ano da porção dobrada, conforme a tua palavra tem nos ensinado, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Fique na paz e Deus abençoe.